Um simples beijo mudou o destino do frio CEO, a obsessão de um bilionário. Para curar a escuridão que o assombrava há 15 anos, um bilionário insone comprou a única coisa que lhe trazia paz: uma mulher. Se você acredita que mesmo o coração mais frio pode encontrar a luz, inscreva-se no canal e comente para nos dizer de que cidade você está assistindo ao início desta história. A cidade de Xangai nunca dormia, mas seu rei insone, sim, desejava desesperadamente poder fazê-lo. Às 3 da manhã, o topo do Jin Financial Center era um farol solitário de vidro e aço, perfurando a escuridão aveludada do céu. No último andar, em um escritório que mais se assemelhava ao covil de um dragão moderno, Jin Shihan estava de pé diante de uma parede de vidro que exibia a cidade abaixo como um tapete de diamantes dispersos. Ele não via a beleza. Via apenas um império para conquistar, um tabuleiro de xadrez tridimensional onde ele era o rei invicto, movendo peças que valiam bilhões. Com 30 anos, Jin Shihan era mais uma lenda do que um homem. O demônio da finança, sussurravam seus rivais. Um gênio implacável que havia pego o já vasto conglomerado de sua família e o transformado em uma força global inabalável. Seus ternos feitos sob medida em Savile Row eram armaduras impecáveis. Seu rosto era uma máscara de indiferença fria, como se esculpida em mármore de Carrara. Mas seus olhos eram o espelho de um inferno particular. Eram olhos escuros, profundos, que carregavam o peso de noites sem fim, olhos que não conheciam o verdadeiro descanso há 15 longos anos. Desde a noite fatídica em que as chamas alaranjadas consumiram a mansão de sua família, roubando seus pais e sua paz, o sono se tornara seu inimigo declarado. A insônia crônica, diagnosticada por uma legião de especialistas impotentes, era um parasita que se alimentava de sua alma. Deixava-o perpetuamente no limite da exaustão e de uma fúria gelada. Médicos em Zurique, gurus de meditação no Himalaia, medicamentos experimentais de Boston, nada funcionava. O silêncio opressor da noite era sempre preenchido pelos fantasmas de suas memórias, e a escuridão de seu quarto de dormir minimalista era uma tela para a repetição infinita daquela tragédia. Ele se virou da janela, seu movimento fluido e predatório, a silhueta alta e esguia cortando a luz fraca do ambiente. Em sua mesa de mogno negro, polida a um brilho espelhado, um tablet exibia os números finais de sua última aquisição hostil. Ele havia desmembrado uma empresa rival com a precisão de um cirurgião e a piedade de um carrasco. O poder era um opiáceo, um entorpecente temporário para a dor que latejava constantemente em sua mente. Mas nunca, jamais, era uma cura. Ele pegou uma xícara de porcelana fina contendo café. O líquido era preto, amargo e forte, assim como seu humor. Era seu único e infiel combustível. A porta de seu escritório, pesada e à prova de som, abriu-se com um silvo quase inaudível. Seu assistente, o jovem e perpetuamente ansioso Xiao Li, entrou com a cabeça baixa, movendo-se com a cautela de quem atravessa um campo minado. Ele sabia que qualquer ruído desnecessário, qualquer hesitação, poderia desencadear a ira silenciosa e cortante do dragão. Presidente Jin, os preparativos para a inauguração da Elysian Tower estão concluídos. O evento de gala começa às 19 horas. A voz de Xiao Li era um sussurro respeitoso. Shihan apenas assentiu, seus olhos ainda fixos na tela, absorvendo dados como se fossem oxigênio. E a lista de fornecedores? Você verificou pessoalmente cada um deles? Sim, presidente. Tudo do mais alto padrão, como o senhor exigiu. O serviço de catering é do Imperial Cuisine, as flores são um arranjo exclusivo da Blooms de Paris, e os doces são de uma confeitaria artesanal local que ganhou o prêmio Sabor de Xangai no ano passado. É um pequeno negócio familiar. Chama-se Doce Sonho de Anxin. Jin Shihan não demonstrou o menor interesse. Para ele, doces eram uma frivolidade, uma combinação ineficiente de açúcar e calorias inúteis. Certifique-se de que não haja erros. Odeio erros. Eles são um sinal de fraqueza. Sim, presidente Jin. Xiao Li fez uma reverência quase imperceptível e recuou desaparecendo tão silenciosamente quanto chegou,
deixando o demônio novamente sozinho com sua insônia e seu império. A centenas de andares abaixo, e a um mundo de distância, no coração pulsante de um bairro tradicional onde as ruas de paralelepípedos ainda resistiam ao avanço dos arranha-céus, o ar cheirava a manteiga derretida, açúcar caramelizado e uma esperança teimosa. A confeitaria Doce Sonho de Anshin era pequena, com uma fachada de madeira pintada de um azul suave e janelas que convidavam qualquer um a espiar. Por dentro, o lugar irradiava um calor que poderia, talvez, descongelar o mais frio dos corações. Lin Anshin, com uma mancha de farinha na ponta do nariz e os cabelos presos em um coque bagunçado, cantarolava uma melodia suave enquanto colocava a última framboesa perfeitamente madura em cima de uma delicada torta de mousse de chocolate branco. Com 24 anos, Anshin era a antítese viva de Jin Shihan. Onde ele era escuridão e aço, ela era luz e açúcar. Seus olhos, grandes e castanhos, brilhavam com uma bondade ingênua, e suas mãos, embora cansadas e marcadas por pequenas queimaduras de forno, criavam pequenas obras de arte comestíveis, que eram o deleite do bairro. A confeitaria era mais do que um negócio. Era o legado de seus pais, o último pedaço tangível de sua família que lhe restava. Mas essa doçura toda escondia uma amarga e urgente realidade. Escondida em uma gaveta sob o balcão, uma pilha de cartas com selos vermelhos e ameaçadores crescia a cada semana. Eram avisos de cobrança de um agiota implacável. Seu pai, um homem de coração de ouro, mas com um péssimo senso para negócios, havia feito um empréstimo terrível para tentar expandir a loja antes de um ataque cardíaco súbito o levar. Agora a dívida, com seus juros astronômicos, ameaçava engolir o sonho de sua família. Sua melhor amiga, a pragmática e protetora Mei, entrou na loja balançando a cabeça em desaprovação enquanto observava Anshin embalar caixas e mais caixas de doces. Anshin, você tem certeza absoluta sobre esse evento? A Elysian Tower é o território de Jin Shihan. Dizem que ele é tão frio que o café congela na mesa dele. Dizem que ele come as almas de seus funcionários no café da manhã. Anshin sorriu, um sorriso genuíno que tinha o poder de iluminar a sala inteira. É o maior contrato que já conseguimos, Mei. O pagamento deles cobrirá a parcela deste mês e talvez a próxima. Se tudo der certo, poderemos finalmente respirar. Além disso, são apenas doces. O que de tão ruim pode acontecer? Mei suspirou resignada e pegou um biscoito de amêndoas ainda quente do balcão. Com a sua sorte lendária para desastres, você provavelmente vai derrubar uma torta inteira no terno de 1 milhão de yuans dele. E então, ele vai comprar sua confeitaria só para demoli-la por despeito. Anshin riu um som cristalino. Não seja tão dramática. Serei o mais cuidadosa e invisível possível. Entregarei os doces e sairei de lá antes que o grande demônio sequer perceba que eu existo. Ela olhou para a fotografia gasta de seus pais, sorrindo para ela de uma moldura na parede. Vou conseguir, ela pensou com uma onda de determinação. Vou proteger nosso sonho. Custe o que custar. Naquela noite, enquanto carregava as caixas pesadas para sua velha van, preparando-se para levar sua carga preciosa para a torre de vidro que arranhava as nuvens, ela não tinha a menor ideia de que seu destino e o do demônio insone que reinava no topo estavam prestes a colidir de forma espetacular. Um encontro que começaria com um simples acidente e terminaria em uma obsessão que consumiria a ambos. A luz estava a caminho da escuridão, sem saber que a escuridão, em seu desespero silencioso, ansiava desesperadamente por qualquer coisa que pudesse salvá-la de si mesma. Capítulo 2. A colisão dos mundos. O lobby da Elysian Tower era uma catedral de opulência descarada. O chão de mármore italiano, polido a ponto de refletir o teto como um lago negro e tranquilo, parecia se estender por quilômetros. No centro, um lustre de cristal, tão grande quanto um carro, pendia como uma constelação capturada, derramando uma luz fria e multifacetada sobre os convidados. Homens em ternos escuros que sussurravam poder, e mulheres em vestidos de alta costura que deslizavam pelo espaço, suas joias cintilando como estrelas distantes.
O ar era rarefeito, impregnado com o perfume caro de sucesso e o murmúrio sofisticado de conversas sobre ações, arte e aquisições. Nesse cenário de grandeza avassaladora, Lin Anxin sentia-se como um pardal que havia entrado por engano em um aviário de pavões imperiais. Com seu avental branco imaculado sobre um vestido simples, porém arrumado, ela empurrava um carrinho de serviço com suas criações cuidadosamente embaladas. Seu coração batia uma sinfonia descompassada de ansiedade e admiração. Cada detalhe do lugar, desde a escultura abstrata de bronze no canto, até o som abafado dos sapatos caros no mármore, gritava uma riqueza e um poder que ela só via em revistas. Era um universo tão distante de sua pequena e aconchegante confeitaria que parecia outro planeta. Ela finalmente localizou o gerente do evento, um homem de meia idade com um terno justo demais e um ar de superioridade entediada. Ele a olhou de cima a baixo, seus olhos demorando-se por um instante no tecido simples de seu vestido, e um leve vinco de desdém se formou em seus lábios. Ele apontou com um gesto impaciente para uma longa mesa de buffet, coberta com uma toalha de seda branca, posicionada em um canto menos movimentado. Coloque tudo ali, e seja rápida e silenciosa. O presidente Jin detesta desordem e perturbações. Ele valoriza a perfeição discreta. Anxin sentiu suas bochechas esquentarem, mas apenas assentiu, sentindo-se cada vez menor sob o peso daquele ambiente. Ela empurrou o carrinho até a mesa e começou seu trabalho. Com a concentração de uma artista, ela desembalou suas criações. Suas mãos, acostumadas ao calor do forno e à delicadeza da massa, moviam-se com uma graça eficiente. Em minutos, a mesa branca se transformou em uma paisagem de sonho comestível. Macarons em tons pastéis de pistache, rosa e lavanda foram arrumados em uma torre elegante. Mini cheesecakes coroados com um único e brilhante mirtilo foram dispostos em fileiras perfeitas. E no centro, seus famosos bolinhos de osmantos, cuja fragrância doce e floral começava a se espalhar sutilmente pelo ar, um toque de calor caseiro em meio à frieza luxuosa. Enquanto isso, 70 andares acima, em sua fortaleza de silêncio, Jin Shihan observava a festa através de uma série de monitores de alta definição, seu rosto uma máscara impenetrável de tédio. Ele odiava esses eventos. O barulho o irritava, as pessoas o esgotavam, os sorrisos falsos o enojavam. Cada segundo que ele passava sendo o anfitrião de sua própria celebração era uma tortura para seus nervos já desgastados pela privação de sono. Ele estava ali apenas porque sua presença era uma demonstração de poder, um ritual necessário no jogo corporativo. A porta se abriu e seu único amigo, o Dr. Fang Wenji, entrou. Wenji era um neurologista brilhante, o único que conhecia a profundidade do tormento de Shihan. Seu rosto era gentil, emoldurado por óculos de aro fino, e ele trazia consigo uma aura de calma que contrastava fortemente com a energia volátil de Shihan. Você não vai descer? É a sua festa, afinal, disse Wenji, afrouxando a gravata. Estou presente, respondeu Shihan, seus olhos ainda grudados nas telas. Minha imagem está lá embaixo, apertando as mãos certas. É o suficiente. Wenji suspirou, aproximando-se. Mais uma noite ruim? A mandíbula de Shihan se contraiu. Não existem mais noites boas, Wenji. Apenas as ruins e as piores. Ele esfregou as têmporas, uma dor surda começando a pulsar atrás de seus olhos. A exaustão está se tornando física. Sinto como se meus ossos estivessem feitos de chumbo. Você precisa tentar relaxar. A pressão que você coloca sobre si mesmo só piora o quadro, aconselhou o médico, sua voz cheia de uma preocupação genuína. Relaxar, Shihan zombou, a palavra soando estranha em sua boca. Relaxar é para os fracos, para as presas. Ele finalmente se levantou, ajeitando o paletó de seu terno perfeitamente cortado. Vamos acabar logo com isso. Quanto mais rápido eu aparecer, mais rápido posso voltar para minha insônia. Com uma expressão que poderia congelar o fogo, Jin Shihan e Fang Wenji entraram no elevador privativo que os levaria diretamente ao salão de festas. A chegada do presidente Jin
foi como a de um imperador. Um silêncio instantâneo caiu sobre o lobby, seguido por uma onda de aplausos contidos e respeitosos. As conversas foram interrompidas. Os rostos se viraram em sua direção. Ele se movia pelo salão com uma graça letal. Sua presença tão avassaladora que parecia sugar o ar ao seu redor. Xiaoli o seguia de perto, sussurrando os nomes dos convidados importantes. Shehan oferecia apertos de mão firmes, acenos de cabeça curtos e sorrisos que não alcançavam seus olhos mortos. Do outro lado do salão, Anxin havia terminado seu trabalho. A mesa de doces estava impecável. Aliviada, ela pegou seu carrinho agora vazio e começou a manobrá-lo em direção à saída de serviço, tentando ser o mais invisível possível. Ela só queria pegar seu pagamento e voltar para a segurança de sua confeitaria. Ela se moveu ao longo da borda do salão, mantendo a cabeça baixa. Mas o destino, ou talvez o caos, tinha outros planos. Um garçom, apressado e nervoso com a presença do CEO, deu um passo para trás sem olhar e colidiu violentamente com o carrinho de Anxin. O impacto a desequilibrou. Um pequeno grito escapou de seus lábios enquanto ela tropeçava para frente, seus braços se agitando no ar em uma tentativa fútil de recuperar o equilíbrio. Ela estava caindo. O chão de mármore frio vinha ao seu encontro. Ela fechou os olhos esperando a dor e a humilhação. De repente, um braço forte como aço envolveu sua cintura, parando sua queda abruptamente. O movimento foi tão rápido e preciso que a deixou sem fôlego. Ela foi puxada contra um corpo firme e quente, o cheiro sutil e caro de sândalo e ozônio invadindo seus sentidos. Atordoada, Anxin abriu os olhos e olhou para cima. E seu mundo parou. Ela estava olhando diretamente para o rosto de Jin Shihan. Ele estava mais perto do que ela jamais imaginaria. Ela podia ver a textura de sua pele, a linha dura de sua mandíbula e o mais chocante de tudo, seus olhos. Eram como poços de obsidiana, mais escuros e profundos do que a noite. Mas neles ela não viu a crueldade que esperava. Viu um cansaço tão profundo, tão antigo, que pareceu uma ferida aberta em sua alma. O tempo pareceu esticar. O barulho do salão desapareceu. Havia apenas o som de sua própria respiração presa em seus pulmões. Na confusão do momento, seu corpo ainda impulsionado pela queda, seu rosto se inclinou para a frente. Os lábios dele, que ela esperava serem frios como gelo, estavam surpreendentemente macios. O toque durou apenas 1 segundo. Um mero roçar de lábios. Para Anxin foi um choque elétrico, uma mistura de pânico e uma estranha, inexplicável sensação de calma. Para Jin Shihan, foi um cataclismo. No instante em que seus lábios se tocaram, algo dentro dele mudou. A dor de cabeça que martelava seu crânio há horas simplesmente evaporou. A tensão que mantinha seus ombros perpetuamente rígidos se desfez. E, o mais milagroso de tudo, uma onda de tranquilidade, uma paz profunda e avassaladora que ele não sentia desde a infância, inundou cada célula de seu corpo. Era como se uma tempestade que rugia dentro dele há 15 anos tivesse subitamente se acalmado. Ele a soltou como se tivesse levado um choque. Seus olhos, antes vazios, agora estavam arregalados, fixos nela com uma intensidade que a fez recuar. Havia confusão, descrença e algo mais. Algo perigoso. Fome. O silêncio no salão era total. Todos os olhos estavam cravados neles. Anxin sentiu o sangue fugir de seu rosto, deixando-a pálida de terror. Ela havia acabado de beijar, acidentalmente, o homem mais poderoso e temido de Xangai. Eu sinto muito. Foi um acidente, Ela gaguejou, sua voz um fio. Ela se curvou em uma reverência desajeitada, pegou seu carrinho e, sem ousar olhar para trás, praticamente correu em direção à saída de serviço, o som de seu coração martelando em seus ouvidos, mais alto que qualquer multidão. Jin Shihan não se moveu. Ele permaneceu ali, estático, uma mão erguida lentamente até seus próprios lábios. Ele podia sentir o calor fantasma do toque dela. E pela primeira vez em uma eternidade, ele sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. Ele se sentiu sonolento.
Han Xin não parou de correr até estar dentro de sua velha van, com as portas trancadas e o motor ligado. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o volante. O coração batia descontroladamente contra suas costelas, um tambor de pânico puro. Ela repassava a cena em sua mente em um loop torturante. O tropeço, o braço forte, o rosto impassível a centímetros do seu e, finalmente, o toque elétrico e humilhante de seus lábios. Ela havia beijado Jin Shihan. A frase soava absurda, impossível. Era como dizer que uma formiga havia tropeçado em um dragão. Ela sentia o calor da vergonha subindo por seu pescoço. O que ele pensaria? Que ela era uma alpinista social desajeitada que se jogou em seus braços? A lembrança do silêncio ensurdecedor do salão e dos centenas de olhares sobre ela a fez querer se encolher e desaparecer. Acabou, minha vida acabou, ela murmurou para o para-brisa embaçado. Ele vai me processar, vai fechar a confeitaria, vai me banir de Xangai. Seus pensamentos eram uma espiral catastrófica. Ela dirigiu para casa em um estado de transe, o brilho da cidade passando por ela sem ser notado. Ao chegar, ela se jogou na cama sem nem mesmo tirar o vestido, o cheiro sutil do perfume caro dele ainda pairando em sua memória. Um lembrete assustador do desastre. Ela se encolheu sob as cobertas, esperando que o sono a levasse para longe da humilhação, sem saber que, a quilômetros de distância, o homem que ela temia estava experimentando o sono pela primeira vez em uma eternidade. No penthouse da Elysian Tower, Jin Shihan dispensou Fan Wenji e todos os seus seguranças com um gesto brusco. Ele precisava ficar sozinho. A sensação estranha e avassaladora de paz ainda o envolvia como um manto quente. Ele caminhou até a parede de vidro de seu quarto, olhando para a cidade que nunca dormia, assim como ele. Mas esta noite era diferente. As luzes não pareciam mais tão agressivas. O zumbido constante da metrópole parecia um distante murmúrio calmante. Ele tocou seus lábios novamente. O que diabos havia acontecido lá embaixo? Aquele toque não foi apenas um toque. Foi como se uma chave tivesse sido girada em uma fechadura enferrujada dentro de sua alma. A tempestade em sua mente, a cacofonia de ansiedade e exaustão que era sua companheira constante, havia se acalmado, deixando para trás um silêncio profundo e abençoado. Ele sentia suas pálpebras pesadas, uma sensação tão estranha, tão esquecida, que a princípio ele a confundiu com uma nova forma de doença. Era sonolência, genuína, natural, inegável sonolência. Cético, mas desesperado, ele não lutou contra ela. Ele tirou o paletó, afrouxou a gravata e, pela primeira vez em 15 anos, sem a ajuda de pílulas inúteis ou de uma garrafa de uísque, ele se deitou em sua cama. O colchão, que geralmente parecia uma laje de pedra, agora o abraçava. A escuridão, que normalmente era sua torturadora, agora parecia um véu de veludo convidativo. Ele fechou os olhos. E como um homem se afogando que finalmente encontra a superfície, ele adormeceu. Não foi um sono leve e fragmentado, assombrado por pesadelos. Foi um mergulho profundo em um oceano de escuridão pacífica e sem sonhos. As horas passaram. A lua traçou seu arco pelo céu. As luzes da cidade começaram a piscar e a se apagar, e o primeiro brilho cinzento da aurora surgiu no horizonte. E Jin Shihan dormiu. Ele dormiu com a imobilidade de uma estátua, seu corpo finalmente se entregando à cura que lhe fora negada por tanto tempo. Quando ele acordou, a luz do sol inundava o quarto. Ele piscou desorientado. Olhou para o relógio digital em seu criado mudo. 9h07 da manhã. Ele havia dormido por 8 horas ininterruptas. Ele se sentou na cama, o coração batendo forte, mas desta vez não era por ansiedade. Era por pura descrença. A dor de cabeça crônica havia desaparecido. A névoa mental que obscurecia seus pensamentos se dissipara. Ele se sentia renascido, energizado, poderoso de uma forma que não tinha nada a ver com dinheiro ou controle. Ele se sentia vivo. Ele se levantou e foi até o espelho. O homem que o encarava de volta era diferente. As sombras escuras sob seus olhos, suas companheiras fiéis,
haviam quase desaparecido. Havia uma clareza em seu olhar que o assustou. E então, a realização o atingiu com a força de um raio. A garota. A confeiteira desajeitada com cheiro de baunilha e olhos de corça assustada. O beijo. Não poderia ser uma coincidência. A única variável, o único evento fora do roteiro de sua vida rigidamente controlada, tinha sido ela. Aquele toque acidental. Tinha que ser ela. Ela era a causa. Ela era a cura. Um fogo que ele não sentia há muito tempo acendeu em seu peito. Não era raiva. Era algo mais primitivo. Fome, determinação, possessividade. Ele pegou seu telefone e discou o número de Xiaoli. Seu assistente atendeu no primeiro toque, sua voz cheia de pânico por ter sido ele a ligar primeiro. Presidente Jin, o senhor está bem? O senhor não atendeu às minhas ligações matinais. Cancele todas as minhas reuniões de hoje. A voz de Shihan era baixa, mas carregada com uma intensidade que fez Xiaoli estremecer do outro lado da linha. Eu quero informações. Tudo. Sobre a garota da confeitaria de ontem à noite. A que esbarrou em mim. A senhorita Lin Anxin, da Doce Sonho de Anxin? Esse nome. Eu quero saber onde ela mora, quem é sua família, seus amigos em suas dívidas, seus sonhos, seus medos. Eu quero saber a cor de suas meias e o que ela comeu no café da manhã. Eu quero um dossiê completo em minha mesa em 1 hora. Encontre-a, agora. Ele desligou antes que Xiaoli pudesse responder. A caçada havia começado. Anxin acordou com o som insistente de seu celular tocando. Ela gemeu, a cabeça enfiada sob o travesseiro. Ela se sentia como se tivesse sido atropelada por um caminhão. A humilhação da noite anterior voltou com força total. Era Mei, provavelmente ligando para saber se ela ainda estava viva. Estou viva, ela atendeu a voz abafada. Anxin, graças a Deus, ligue à TV, qualquer canal de notícias. A voz de Mei era estridente, cheia de pânico. Confusa, Anxin se sentou e pegou o controle remoto. Ela ligou a pequena TV em seu quarto. A primeira imagem que viu foi a sua. Uma foto de paparazzi, granulada e terrível, tirada no exato momento do beijo. E abaixo, uma manchete sensacionalista. Mulher misteriosa tenta seduzir o bilionário Jin Shihan em evento de gala. Quem é a Cinderela desesperada? O ar fugiu de seus pulmões. Ela passou pelos canais. Todas as emissoras de notícias financeiras e de fofocas estavam mostrando a mesma imagem, discutindo o incidente com análises exageradas. Alguns a chamavam de alpinista social, outros especulavam que era um golpe de marketing orquestrado. Todos a pintavam como uma intrusa desesperada no mundo dos ricos e poderosos. Seu celular começou a vibrar incessantemente. Mensagens de amigos, de vizinhos, de clientes. O telefone da confeitaria, que ela havia desviado para o celular, também não parava de tocar. Eram repórteres. Ela estava em pânico, sentindo as paredes de seu pequeno apartamento se fecharem sobre ela. Como isso pôde acontecer? Um acidente de 1 segundo havia se transformado em um escândalo nacional. Então, uma batida forte e autoritária soou em sua porta. Não era uma batida amigável, era uma intimação. Seu coração gelou. Eram os agiotas, a polícia? Ela se aproximou da porta na ponta dos pés e olhou pelo olho mágico. Do lado de fora, parado em seu corredor simples, estava um homem de terno preto, com uma expressão séria e um tablet na mão. Atrás dele, mais 2 homens, igualmente imponentes. Não eram agiotas. Eram algo muito mais intimidante. Era Xiaoli. Ela recuou da porta, o corpo tremendo. Eles a haviam encontrado. A batida soou novamente, mais forte desta vez. Senhorita Lin Anxin, somos do grupo Jin. O presidente Jin Shihan solicita sua presença, imediatamente. Não era um convite. Era uma convocação. A caçada havia terminado. O dragão havia encontrado sua presa. E Anxin tinha a terrível sensação de que sua vida, a simples e doce vida que ela conhecia, estava prestes a ser consumida. O mundo de Lin Anxin encolheu até se resumir à porta de madeira de seu apartamento e aos homens de terno preto do outro lado. A voz de Xiaoli, polida,
mas inflexível, atravessou a madeira como uma lasca de gelo. O presidente Jin Shi-han solicita sua presença, imediatamente. Não havia escapatória. Ignorá-los apenas adiaria o inevitável e provavelmente pioraria as coisas. Com as mãos trêmulas, Anshin destrancou a porta e a abriu apenas uma fresta, o suficiente para espiar o rosto impassível do assistente. Eu não fiz nada de errado, ela sussurrou, a voz frágil como um floco de neve. Foi um acidente, eu já pedi desculpas. Xiaoli não demonstrou qualquer emoção. Sua expressão era a de um funcionário cumprindo uma ordem, imune às súplicas. O presidente Jin não deseja discutir o incidente. Ele deseja falar com a senhorita. Por favor, nos acompanhe. Um carro está à sua espera. Ele fez um gesto para o corredor, onde os outros 2 homens esperavam como sentinelas. Anshin sentiu uma onda de pânico. Ir com eles? Para onde? Para o covil do dragão? Ela pensou em Mei, nos agiotas, na confeitaria. Recusar não era uma opção. Um homem como Jin Shi-han não aceitava um não como resposta. A recusa provavelmente traria consequências que ela nem conseguia imaginar. Derrotada, ela assentiu. Só me dê 1 minuto para me trocar. Fechando a porta, ela se apoiou nela, o coração batendo descontroladamente. Olhou para seu reflexo no pequeno espelho do corredor. Uma garota assustada em um pijama de coelhinhos. Ela rapidamente vestiu um par de jeans e uma blusa simples, a roupa mais neutra e invisível que conseguiu encontrar. Cada movimento era pesado, como se estivesse se preparando para sua própria execução. Ao sair, ela não ousou encontrar os olhos de Xiaoli, simplesmente o seguiu em silêncio para fora do prédio antigo e em direção a um sedã preto e lustroso que parecia uma pantera à espreita na rua modesta. A viagem foi um borrão silencioso e aterrorizante. O interior do carro era de couro e silêncio, isolando-a completamente dos sons familiares de sua vizinhança. Ela olhava pela janela, vendo o mundo que conhecia se afastar, enquanto eles se dirigiam para o coração financeiro da cidade, para a torre de vidro, que agora parecia uma prisão. Eles não a levaram para o escritório de Jin Shi-han, como ela esperava. Em vez disso, o carro entrou em uma garagem subterrânea de uma área residencial exclusiva e ultra-luxuosa. Um elevador privativo os levou diretamente ao topo, abrindo-se não em um corredor, mas diretamente em um apartamento. Apartamento era um eufemismo. Era um palácio nos céus, um espaço cavernoso de 2 andares com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de 270 graus de Xangai. A decoração era minimalista e brutalista, concreto polido, aço escovado, móveis de design em tons de preto, cinza e branco. Não havia fotos nem livros, nem qualquer sinal de calor ou vida pessoal. Era o covil perfeito para um homem que era mais uma entidade do que uma pessoa. E lá estava ele. Jin Shi-han estava de pé perto da janela, de costas para ela, vestido com uma calça de alfaiataria preta e uma camisa branca de linho, as mangas dobradas até os cotovelos. Ele parecia relaxado, mas a imobilidade de sua postura emanava um poder contido que era quase sufocante. Xiaoli a conduziu até o centro da sala e, com uma reverência, disse: "Presidente Jin, a senhorita Lin Anshin está aqui." Então, ele e os outros homens se retiraram, fechando a porta do elevador com um clique suave, deixando-a sozinha com o demônio. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que Anshin já experimentara. Durou uma eternidade. Finalmente ele se virou. Seus olhos a encontraram. A intensidade de seu olhar a fez prender a respiração. Ontem, nesses mesmos olhos, ela havia visto um cansaço profundo. Hoje, essa exaustão havia sido substituída por uma clareza afiada, uma energia focada que era, de alguma forma, ainda mais aterrorizante. Era o olhar de um predador que havia avistado sua presa. Ele caminhou lentamente em sua direção, seus passos silenciosos no chão de pedra. Ele parou a poucos metros dela, alto e imponente. "Lin Anshin", ele disse, sua voz uma ressonância grave e suave que parecia vibrar no ar. 24 anos, órfã, formada pela Academia de Culinária de Xangai com honras,
proprietária da Doce Sonho de Anshin, um negócio herdado de seus pais. Ela estremeceu. Ele sabia tudo sobre ela. Ele continuou, circulando-a lentamente como um tubarão. Sua confeitaria está enfrentando dificuldades financeiras, devido a um empréstimo considerável, com juros exorbitantes, feito por seu falecido pai a um agiota conhecido como Irmão Leopard. A próxima parcela, no valor de 200 mil yuans, vence em 3 dias. Se não for paga, você perde a loja e o apartamento acima dela. As pernas de Anshin fraquejaram. Ele sabia até mesmo sobre o Irmão Leopard. A vergonha e o medo a inundaram. Ela estava completamente exposta, sua vida dissecada e colocada em um dossiê sobre a mesa dele. O que o senhor quer de mim? Ela conseguiu perguntar à voz trêmula. Ele parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Ele a olhou nos olhos, sua expressão indecifrável. Ontem à noite, ele disse, a voz baixando para um tom íntimo e perigoso. Depois do nosso encontro, eu dormi. Pela primeira vez em 15 anos eu dormi de verdade. Anshin piscou confusa. O que isso tinha a ver com ela? Eu fico feliz pelo senhor, mas não entendo... Não se faça de tola. Ele a cortou, a suavidade desaparecendo de sua voz substituída por um fio de aço. Aconteceu no momento em que você me tocou. Você é a causa. Seus olhos se arregalaram em choque e descrença. Isso é impossível, é loucura. Eu sou só uma confeiteira. Eu não acredito em coincidências, senhorita Lin, e eu não ligo para o que é possível. Eu ligo para resultados. E você é o meu resultado. Ele se aproximou ainda mais. Instintivamente, Anshin deu um passo para trás, mas suas costas encontraram a dureza fria de uma pilastra de concreto. Ela estava encurralada. Ele ergueu a mão, e por um segundo de puro terror ela pensou que ele iria machucá-la. Em vez disso, ele tocou seu rosto, seus dedos longos e frios, roçando sua bochecha. No instante em que sua pele tocou a dela, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela viu os olhos dele se fecharem por um breve momento, e uma expressão de alívio quase doloroso suavizou suas feições duras. Isto, ele sussurrou mais para si mesmo do que para ela. Esta paz. Ele afastou a mão e a olhou com uma determinação fria que gelou o sangue dela. Eu vou lhe fazer uma oferta, Lin Anshin, um contrato. Ele se afastou e pegou um documento de uma mesa próxima. Ele o estendeu para ela. Com as mãos trêmulas, ela o pegou. Era um contrato, redigido na linguagem impiedosa dos advogados. Eu quitarei sua dívida com o irmão Leopard, toda ela. Eu investirei em sua confeitaria, transformando-a na patisserie mais exclusiva de Xangai. Eu resolverei o escândalo da mídia, limpando seu nome e pintando-a como uma vítima inocente. Eu lhe darei segurança financeira e uma vida com a qual você nunca sonhou. Anshin folheou as páginas, sua mente girando. O preço por tudo isso devia ser astronômico. Ela encontrou a seção intitulada Obrigações da Parte B. Seu estômago revirou. Em troca, a voz dele a trouxe de volta à realidade. Você se tornará minha. Você se mudará para este apartamento. Deixará sua vida antiga para trás. Estará disponível para mim, e somente para mim, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela levantou a cabeça, os olhos cheios de horror e indignação. Isso é ridículo. O senhor quer me comprar? Quer que eu seja sua pílula de dormir humana? Um sorriso frio e sem humor tocou os lábios dele. Precisamente. Uma descrição um tanto crua, mas precisa. Eu não estou interessado em seu corpo, senhorita Lin. Não da forma que você está pensando. Estou interessado no efeito que você tem sobre mim. Sua presença me acalma. Seu toque me permite dormir. Você será minha paz pessoal e particular. Não, ela disse, a voz ganhando um pouco de força. Nunca. Eu não sou um objeto, não estou à venda. Ele não pareceu ofendido. Ele apenas a observou com uma calma calculista. Toda pessoa tem um preço, Anshin. Você apenas não conhece o seu ainda. Ele pegou seu telefone e apertou um botão. Uma tela na parede ganhou vida, mostrando uma transmissão ao vivo. Era a fachada da confeitaria dela. Uma van preta parou em frente e dela desceram 4 homens corpulentos e de aparência ameaçadora.
Um deles, um homem careca com uma cicatriz no rosto, era inconfundível. Irmão Leopard. Ele começou a bater na porta da loja com força. Eles parecem impacientes, comentou Shihan, sua voz casual. Imagine o que farão quando descobrirem que você não tem o dinheiro. Talvez comecem quebrando suas vitrines, ou talvez quebrando suas mãos. As mãos que fazem doces tão delicados. Lágrimas de raiva e impotência brotaram nos olhos de Anshin. Ele estava a chantageando. Estava usando a vida que ela lutou tanto para proteger contra ela. Você é um monstro, ela cuspiu. Eu sou um homem de negócios, ele corrigiu friamente. Eu vejo um problema e encontro uma solução. Minha insônia é o problema. Você é a solução. Sua dívida é o seu problema. Eu sou a sua solução. É uma transação simples. Ele se aproximou dela mais uma vez, sua presença dominando o ar. Ele pegou a caneta de ouro de seu bolso e a ofereceu a ela, junto com o contrato. Assine, Lin Anshin. Deixe-me resolver seus problemas e, em troca, você resolverá o meu. Ou recuse, e observe da minha janela enquanto o seu mundo é destruído. A escolha é sua. Você tem 60 segundos. Ela olhou do contrato para a tela, onde os homens do irmão Leopard começavam a forçar a fechadura da loja. Ela pensou na foto de seus pais, no cheiro de baunilha, no sonho que jurou proteger. E então, ela olhou para o rosto do homem à sua frente, um demônio oferecendo-lhe um pacto faustiano. Ele não estava lhe dando uma escolha. Ele estava apenas lhe dando a ilusão de uma. E no fundo de sua alma, ela sabia que sua vida, para o bem ou para o mal, nunca mais seria a mesma. A gaiola dourada estava aberta, esperando por ela. As lágrimas que Anshin lutava para conter finalmente escaparam, traçando caminhos quentes e silenciosos por seu rosto pálido. Na tela, os homens do irmão Leopard arrombaram a porta de sua confeitaria, o som de madeira se partindo audível mesmo através do sistema de som de alta fidelidade do apartamento. Cada estilhaço era como uma faca em seu coração. Era a porta que seu pai havia instalado com as próprias mãos. Ela olhou para o rosto de Jin Shihan. Não havia um pingo de remorso em seus olhos, apenas uma paciência calculista. Ele estava quebrando o espírito dela, peça por peça, até que restasse apenas a rendição. A caneta de ouro em sua mão parecia pesar 1 tonelada. Assinar aquele contrato era como assinar a escritura de sua própria alma. Mas não assinar. Significava perder tudo o que seus pais haviam construído, o único lar que ela conhecia. Significava o fim do doce sonho de Anshin. Com um soluço que rasgou sua garganta, ela se curvou sobre a mesa de centro de mármore e, com a mão tremendo violentamente, assinou seu nome na linha pontilhada. A caligrafia, normalmente fluida e bonita, saiu trêmula e distorcida, a assinatura de uma prisioneira. No instante em que a ponta da caneta deixou o papel, Jin Shihan pegou seu telefone. Ele discou um número. Resolvido, ele disse, sua voz fria e eficiente. Na tela, os homens que haviam invadido a loja pararam abruptamente. O celular do irmão Leopard tocou. Ele atendeu, ouviu por um momento, seu rosto passando da raiva para a confusão e finalmente para um medo subserviente. Ele latiu uma ordem para seus homens, e eles se retiraram da confeitaria tão rapidamente quanto entraram, deixando a porta quebrada como uma ferida aberta. A transação estava completa. A alma dela havia sido comprada e paga. Shihan pegou o contrato assinado, examinando a assinatura dela com uma satisfação contida. Bem-vinda à sua nova vida, senhorita Lin. Ele se virou para a porta do elevador. Xiao Li. A porta se abriu instantaneamente. Xiao Li entrou, seguido por uma mulher de meia-idade com um rosto severo e um uniforme preto impecável. Esta é a senhora Wu, a governanta, disse Shihan. Ela lhe mostrará seus aposentos e explicará as regras da casa. Xiao Li cuidará de todos os detalhes referentes à sua antiga vida. Entregue a ele suas chaves. Você não precisará mais delas. Anshin sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Minhas coisas, minhas roupas. Tudo o que for necessário será providenciado, respondeu Shihan, sua voz não admitindo discussão.
O passado fica no passado. Sua vida começa agora, dentro destas paredes. Ele se virou e caminhou em direção a uma escada em espiral de metal que levava ao segundo andar, presumivelmente para seus aposentos particulares, sem nem mesmo um olhar para trás. Ele a havia conseguido. Ela era agora uma posse, um ativo, e ele já estava seguindo para o próximo item em sua agenda. Anshin ficou parada no meio da sala vasta e fria, sentindo-se mais sozinha do que nunca. Ela entregou a chave de sua casa e de sua loja para Xiaoli, o pequeno molho de metal, parecendo a última conexão com sua liberdade. Senhorita Lin, por aqui. A voz da senhora Wu era tão austera quanto sua aparência. Anshin a seguiu por um corredor que parecia um museu de arte moderna. Seus aposentos eram uma suíte de luxo que faria um hotel 5 estrelas parecer modesto. Tinha um quarto enorme com uma cama king size, um closet maior que toda a sua antiga sala de estar e um banheiro de mármore com uma banheira que poderia caber 3 pessoas. Uma parede inteira era de vidro, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade. Era a vista mais bonita que ela já tinha visto, mas parecia uma pintura atrás das grades de uma prisão. O closet já estava abastecido. Roupas de grife, sapatos, bolsas. Tudo do mais caro e fino, pendurado em fileiras perfeitas, ainda com as etiquetas. Não havia nada ali que se parecesse com ela. Eram as roupas de uma boneca, não de uma pessoa. O presidente Jin tem regras estritas, começou a senhora Wu, sua voz um monotrilho. Primeira, você não deixará este apartamento sem a permissão explícita dele. Segunda, você não receberá visitas. Terceira, seu celular antigo foi desativado. Um novo foi providenciado. Ela apontou para um aparelho elegante sobre a mesa de cabeceira. Ele contém apenas um número, o do presidente Jin. Quarta, suas refeições serão servidas em seus aposentos, a menos que o presidente solicite sua presença. Quinta e mais importante, entre as 10 da noite e as 8 da manhã, você permanecerá no quarto principal, ao lado do presidente. Anshin empalideceu. No quarto dele? Há uma poltrona de leitura confortável no canto. Você se sentará ali até que ele adormeça. O toque não é necessário, a menos que ele solicite. Sua simples presença no ambiente é o que ele exige por enquanto. Compreendido? Anshin assentiu, sentindo-se enjoada. Ela não era uma pessoa, era uma peça de mobília senciente, um amuleto humano. O primeiro dia foi um borrão de desorientação e solidão. Ela vagou pelo apartamento gigantesco, sentindo-se como um fantasma. Cada superfície era fria ao toque. Cada som ecoava no silêncio opressor. Ela tentou ligar a TV, mas só havia canais de notícias financeiras. Não havia livros, exceto por alguns sobre estratégia de negócios. A cozinha era um paraíso de aço inoxidável, mas parecia estéril, nunca usada. Ela que encontrava alegria em criar, estava em um lugar onde nada era criado, apenas possuído. A noite chegou como um presságio. Às 10 horas em ponto, a senhora Wu bateu em sua porta. O presidente a aguarda. Com o coração na garganta, Anshin seguiu a governanta até a suíte master de Jin Shihan. O quarto era ainda maior e mais austero que o dela. A cama era uma plataforma baixa e escura no centro de um vasto tapete cinza. A única cor vinha da cidade cintilante do lado de fora da parede de vidro. Jin Shihan já estava na cama, vestindo calças de pijama de seda preta, o peito nu e os ombros largos. Ele estava sentado, encostado na cabeceira, lendo documentos em um tablet. Ele não ergueu os olhos quando ela entrou. Apenas indicou com um gesto de cabeça a poltrona de veludo cinza no canto mais distante do quarto. Sente-se, ele ordenou a voz baixa. Anshin obedeceu, sentando-se na beirada da poltrona, as mãos cruzadas nervosamente no colo. O silêncio era tenso. Ela podia ouvir o som suave das páginas do tablet sendo viradas e o zumbido quase inaudível do sistema de ventilação. Ela se sentia como um animal capturado em uma armadilha, observando seu captor. Depois de quase 1 hora, ele finalmente desligou o tablet e o colocou na mesa de cabeceira. Ele se ajeitou sob as cobertas e olhou para ela. A intensidade de seu olhar no quarto escuro a fez encolher-se. Fique aí, não faça barulho. Ele se virou,
dando-lhe as costas e ficou imóvel. Anshin ficou sentada, rígida, mal ousando respirar. Os minutos se arrastaram. 10, 20, 30. Ela o observava, a silhueta de seus ombros, subindo e descendo, com uma respiração lenta e regular. Ele estava dormindo, tão rápido, tão pacificamente. Uma onda de emoções conflitantes a atingiu. Raiva por sua situação, medo do homem que a aprisionou, mas também uma estranha e indesejada pontada de pena. Vê-lo assim, desarmado e vulnerável no sono, era ver o homem por trás do monstro. O homem que sofria tanto que estava disposto a comprar a alma de outra pessoa por um pouco de paz. Ela permaneceu naquela poltrona a noite toda, a exaustão pesando sobre ela. O sol começou a nascer, pintando o céu de Xangai com tons de rosa e laranja. No momento em que a luz dourada tocou o rosto adormecido de Shihan, ele se mexeu. Seus olhos se abriram. Ele se virou e a olhou. Havia uma clareza em seu olhar, uma calma que ela nunca tinha visto. "Bom dia, senhorita Lin", ele disse, sua voz rouca de sono. E então ele sorriu. Não era o sorriso frio e calculista que ela conhecia. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. Um sorriso de puro e absoluto alívio. Aquele sorriso a aterrorizou mais do que toda a sua frieza. Porque naquele pequeno gesto, ela viu a profundidade de sua necessidade. Ela percebeu que ele nunca, jamais, a deixaria ir. A gaiola dourada não era temporária. Era o seu novo lar. Os dias que se seguiram se fundiram em uma rotina monótona e surreal. A vida de Lin Anshin agora era medida pelos rituais da existência de Jin Shihan. Manhãs silenciosas, em que ela o observava acordar com aquela clareza assustadora em seus olhos. Longos dias passados na solidão opressiva do apartamento, onde o único som era o eco de seus próprios passos. E noites tensas, passadas na poltrona de veludo cinza, agindo como uma sentinela silenciosa para o sono do homem que a havia comprado. Ela tentou resistir à sua maneira. No terceiro dia, ela se recusou a comer a comida gourmet que a senhora Wu lhe trazia. O café da manhã era uma obra de arte. Frutas exóticas, croissants perfeitos, ovos Benedict. Era uma comida sem alma, preparada por um chefe que ela nunca via. Ela sentia falta do cheiro de sua própria cozinha, da simplicidade de um pão cozido no vapor. A senhora Wu simplesmente relatou o fato a Jin Shihan. Naquela noite, quando ela entrou no quarto dele, ele estava esperando. "Você não comeu", ele declarou, não perguntou. Ele estava sentado na beirada da cama, o dossiê dela aberto em seu tablet. Seu perfil diz que sua comida de conforto é sopa de wonton, como a que sua avó fazia. Anshin permaneceu em silêncio, o queixo erguido em um desafio mudo. Ele suspirou, um som de impaciência. "Isso não é uma negociação, senhorita Lin. Sua saúde física é um pré-requisito para o cumprimento de suas obrigações. Se você ficar doente, você se torna inútil para mim. Você comerá o que lhe for servido." "Eu não sou um animal de estimação que o senhor alimenta", ela retrucou, a voz baixa, mas firme. Uma centelha perigosa brilhou nos olhos dele. Ele se levantou e caminhou até ela, parando tão perto que ela foi forçada a inclinar a cabeça para trás para encará-lo. "Você está correta. Você não é um animal de estimação. Você é um ativo extremamente valioso. E eu protejo meus ativos. Se eu tiver que ordenar à senhora Wu que a alimente à força, eu o farei. Não me teste." O veneno em suas palavras a fez recuar. A ameaça era real. A humilhação era profunda. Na manhã seguinte, quando o café da manhã chegou, ela comeu cada migalha, as lágrimas de raiva se misturando ao sabor da comida cara. Apesar de sua tirania, ela começou a notar pequenas rachaduras na armadura de gelo dele. Certa tarde, ela o ouviu em uma videochamada de negócios em seu escritório no andar de baixo. Sua voz era cortante, impiedosa, enquanto ele desmantelava a proposta de um subordinado. Era o demônio da finança em pleno poder, mas de repente ele parou no meio da frase. Ele pressionou os dedos contra as têmporas. A ausência de sono por 15 anos havia deixado cicatrizes profundas em seu sistema nervoso. Mesmo com as noites de sono restaurador, a tensão crônica ainda estava lá.
Instintivamente, sem pensar, Anshin foi até a cozinha estéril. Ela encontrou folhas de chá de crisântemo na despensa, as mesmas que sua avó usava para acalmar dores de cabeça e acalmar os nervos. Com mãos que se moviam por memória e instinto, ela preparou uma pequena xícara de chá. Ela hesitou do lado de fora do escritório. Entrar sem ser chamada era quebrar uma das regras não ditas, mas o som de sua voz, agora tensa e rouca, a impeliu para a frente. Ela entrou silenciosamente e colocou a xícara de porcelana em sua mesa ao lado de seu cotovelo. Ele parou de falar, os olhos fixos nela com surpresa e desconfiança. Ele olhou para o chá fumegante, o aroma floral delicado enchendo o ar. Parece dor de cabeça, ela disse suavemente, e recuou rapidamente antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Ela esperou do lado de fora, o coração batendo forte, esperando uma repreensão. Mas tudo o que ouviu foi ele encerrando a chamada abruptamente. 1 minuto depois, ela o ouviu tomar um gole do chá. O silêncio que se seguiu foi profundo. Naquela noite a rotina foi diferente. Quando ela entrou no quarto, ele não estava lendo. Ele estava de pé perto da janela, observando a cidade. O chá, ele disse sem se virar. Ajudou. Eu sei, ela respondeu simplesmente. Ele se virou para ela. Havia uma nova emoção em seus olhos, algo que ela não conseguia decifrar. Curiosidade? Confusão? Como você sabia? O som da sua voz estava tenso. Ele a estudou por um longo momento. Você é observadora. Eu passo meus dias sem nada para fazer a não ser observar. Ela respondeu, um toque de amargura em sua voz. Uma faísca de algo parecido com culpa passou pelo rosto dele, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Amanhã, Xiaoli trará materiais de arte para você. Seus arquivos dizem que você gosta de desenhar. Anshin ficou chocada. Era a primeira vez que ele demonstrava qualquer consideração por seu bem-estar que não estivesse diretamente ligado à sua função como cura. Era uma concessão, uma pequena migalha de humanidade. Ela não agradeceu, apenas assentiu e foi para sua poltrona. A dinâmica entre eles começou a mudar, tornando-se mais complexa. Ele começou a solicitar sua presença fora do quarto. Às vezes, ele a fazia sentar-se em seu escritório enquanto ele trabalhava. O silêncio era a norma, mas a presença dela parecia ancorá-lo. Certa noite, durante o jantar, que ele insistiu que ela comesse com ele na enorme e vazia mesa de jantar, ele a surpreendeu com uma pergunta. Me fale sobre os doces que você faz. Anshin ficou surpresa com a pergunta pessoal. Hesitante, ela começou a falar sobre a confeitaria, sobre como cada receita contava uma história. Falou sobre o bolo de osmanthus de sua avó, que tinha o gosto da nostalgia, e sobre a torta de morango de sua mãe, que era a personificação da alegria do verão. Enquanto falava, uma paixão que ela pensava ter sido esmagada voltou à vida em sua voz. Ele a ouviu em um silêncio absoluto, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Ele não estava apenas ouvindo as palavras. Ele parecia estar absorvendo as emoções por trás delas. Amanhã, ele disse quando ela terminou, a cozinha é sua. No dia seguinte, a cozinha estéril foi transformada. Xiaoli havia providenciado os melhores ingredientes que o dinheiro podia comprar. Farinha francesa, baunilha de Madagascar, chocolates belgas. Pela primeira vez desde que chegou, Anshin se sentiu um pouco como ela mesma. Ela passou o dia inteiro assando. O cheiro de manteiga e açúcar finalmente encheu o apartamento frio, lutando contra o cheiro de aço e solidão. Ela fez um lote de seus biscoitos de amêndoa, a receita mais simples e reconfortante que conhecia. Naquela noite, quando ele voltou de seu império, o cheiro o atingiu no momento em que a porta do elevador se abriu. Ele parou, a expressão em seu rosto se suavizando visivelmente. Ele seguiu o aroma até a cozinha, onde Anshin estava colocando a última fornada para esfriar. Ela se encolheu, esperando que ele ficasse com raiva por ela ter bagunçado sua cozinha perfeita. Mas ele apenas se aproximou do balcão, pegou um biscoito ainda quente e o mordeu. Ele fechou os olhos. Anshin o observou prendendo a respiração. Quando ele abriu os olhos, havia uma vulnerabilidade neles que a chocou.
Era a mesma expressão que ela via quando ele finalmente adormecia. Que bom, ele disse à voz rouca. Tem gosto de lar. Naquele momento, na quietude da cozinha, com o cheiro de biscoitos recém-assados no ar, eles não eram o captor e a cativa. Eram apenas um homem que havia esquecido o gosto de casa e uma mulher que nunca pensou que poderia trazê-lo de volta. A armadura de gelo de Jin Shihan não havia derretido, mas pela primeira vez, Anshin viu uma rachadura. E através dessa rachadura, ela vislumbrou o homem quebrado por dentro. E essa visão era, de alguma forma, mais perigosa e cativante do que o monstro que a havia aprisionado. Porque monstros você pode odiar, mas homens quebrados fazem você querer curá-los. A volta para o penthouse em Xangai foi como entrar em um universo alternativo. O lugar era o mesmo, mas tudo parecia diferente. A frieza do mármore e do aço era agora contrabalançada pelo calor da nova compreensão entre eles. A gaiola dourada começou a parecer menos com uma prisão e mais com um santuário, um lugar onde eles podiam processar a verdade chocante que haviam descoberto. Na manhã seguinte, a mudança em Jin Shihan era palpável. Ele não se trancou em seu escritório. Em vez disso, encontrou Anshin na cozinha, onde ela estava instintivamente amassando uma massa de pão doce, um ato que a acalmava. — O que você está fazendo? Ele perguntou, a curiosidade genuína em sua voz. — Pão de leite. Ajuda a pensar, ela respondeu sem olhá-lo. Ele se encostou no balcão, observando o movimento rítmico de suas mãos. — Anshin, ele disse, o tom sério. Reina mentiu. Ela usou o passado da minha família para te atacar. Isso não ficará impune. Antes que Anshin pudesse responder, a voz fria e autoritária dele já estava ao telefone com Shaoli, dando ordens que fariam qualquer um tremer. Cancele todos os contratos do Grupo Jin com a He Corporation, imediatamente. Inicie uma aquisição hostil de suas ações mais vulneráveis. E informe a minha equipe jurídica que a senhorita Reina não é mais bem-vinda em nenhuma propriedade do Grupo Jin. Se ela aparecer, chame a segurança. Ele estava declarando uma guerra corporativa total. Ele estava a protegendo, usando as mesmas armas implacáveis que ele usava para construir seu império, mas desta vez era por ela. Uma parte de Anshin se sentiu vingada, mas outra parte sentiu um calafrio de medo. A fúria de um homem como Jin Shihan era uma força da natureza. E como uma força da natureza, ela provocou uma reação igualmente violenta. Reina não era uma mulher que aceitava a derrota. Expulsa, humilhada e enfrentando a ruína financeira, ela decidiu que, se ia cair, levaria todos com ela. Naquela tarde, o inferno desabou. O celular de Anshin, que agora tinha acesso a notícias e a um número limitado de contatos, começou a vibrar loucamente. Era Mei, sua amiga. A mensagem era um link para um artigo, acompanhado de um Anshin, o que é isso? Em letras maiúsculas. Com o coração na garganta, Anshin clicou. A manchete era explosiva, publicada por um dos maiores tabloides de fofocas online da Ásia. A obsessão secreta do bilionário, Jin Shihan, mantém pílula de dormir humana em apartamento de luxo, o contrato revelado. O artigo era uma obra-prima de veneno e meias-verdades. Reina havia vazado tudo. O contrato, detalhando as obrigações de Anshin, estava lá para o mundo ver. A história da insônia dele foi exposta, pintando-o não como um gênio, mas como um homem instável e patético. Mas o golpe mais cruel era a narrativa que Ina havia tecido sobre Anshin. O artigo a descrevia como uma golpista hereditária. Contava a história distorcida da amizade de suas mães, alegando que Chen Yue havia seduzido e manipulado a frágil e infeliz Jin Huolan para roubar joias e dinheiro, e que Anshin, décadas depois, estava seguindo os passos da mãe, usando táticas mais íntimas para prender o filho igualmente vulnerável. A pulseira era apresentada como a prova cabal do plano de longo prazo da família. Era uma destruição de caráter completa e absoluta. Anshin sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. O celular escorregou de seus dedos e caiu no chão. Shihan entrou na sala, o rosto uma máscara de fúria trovejante.
Ele já tinha visto. Eu vou destruí-la, ele rosnou, a voz baixa e letal. Vou processá-la até que ela não tenha nada. Vou garantir que ela nunca mais trabalhe nesta cidade. Mas Anshin mal o ouvia. Ela olhava para a tela, para os comentários que já inundavam a página. Alpinista social, parasita, golpista. Eles estavam destruindo a memória de sua mãe. Estavam arrastando o nome de sua família na lama. E o nome dele? Estavam chamando-o de louco, de pervertido, de um homem fraco controlado por uma mulherzinha. O escândalo estava explodindo, ameaçando não apenas a reputação dele, mas a estabilidade de seu império. As ações do Grupo Jin já começavam a cair. Ela olhou para ele, para o homem poderoso que estava disposto a travar uma guerra por ela, e viu pela primeira vez uma rachadura em sua armadura causada por ela. Tudo por causa dela. Desde o momento em que ela tropeçou em sua vida, ela só lhe trouxe caos. É por minha causa, ela sussurrou, o horror tomando conta dela. Sua vida estava em ordem, fria sim, mas em ordem. Eu sou o problema. Minha presença na sua vida só lhe causa dor. Não diga isso, ele disse, aproximando-se. A fúria em seus olhos sendo substituída por uma preocupação desesperada. Anshin, nós vamos superar isso, juntos. Juntos. A palavra que deveria lhe trazer conforto, em vez disso, a partiu ao meio. Ela percebeu uma verdade terrível. Enquanto ela estivesse ao lado dele, ela seria sua fraqueza. Seus inimigos sempre a usariam para atingi-lo. Para que ele fosse forte, ela precisava desaparecer. Naquela noite, a atmosfera no apartamento era sufocante. Shihan estava ao telefone com advogados e sua equipe de relações públicas travando uma batalha perdida contra a viralidade da história. Ele estava exausto, mas determinado. Ele a encontrou na biblioteca olhando para a cidade, a pulseira de jade brilhando em seu pulso. Vai ficar tudo bem, ele prometeu, vindo por trás dela e colocando as mãos em seus ombros. O gesto era protetor, íntimo. Ela se encostou nele, absorvendo seu calor uma última vez. Eu sei, ela mentiu. Ela esperou até às 3 da manhã, quando a exaustão finalmente o venceu e ele adormeceu em sua cadeira de escritório, a cabeça entre os braços. O sono que ela lhe proporcionava era agora a única paz que ele tinha em meio à tempestade que ela havia causado. Com o coração partido em 1 milhão de pedaços, ela agiu. Ela escreveu uma carta curta em um pedaço de papel de desenho. Shihan, o mestre Chen disse que sua mãe deu a minha a pulseira, como símbolo de uma vida que ela desejava. Uma vida simples e verdadeira. Eu me tornei o oposto disso para você. Eu me tornei um escândalo, uma fraqueza. Um demônio só pode ser derrotado por seus próprios demônios, não por uma confeiteira. Você precisa lutar em sua guerra sem mim. Para que você possa ter paz, eu preciso ir embora. A verdadeira cura não está na minha presença, mas na minha ausência. Adeus. Ela tirou a pulseira de jade de seu pulso, a pulseira que provava sua inocência, mas que também os acorrentava a um passado doloroso. Ela a colocou gentilmente sobre a carta, na mesa ao lado da cabeça adormecida dele. Com nada além da roupa do corpo e um coração pesado, Lin Nanshin foi até a porta de serviço que ela nunca havia usado. Ela a abriu e saiu para a escada de emergência, descendo andar por andar, deixando a gaiola dourada, o bilionário adormecido e o escândalo para trás desaparecendo na escuridão da cidade como um fantasma. O sol nasceu sobre Xangai, indiferente ao caos que havia se instalado na vida de Jin Shihan. A primeira coisa que ele sentiu ao acordar, com o pescoço doendo por ter dormido na mesa, foi o silêncio. Um silêncio diferente. Não era a quietude pacífica que a presença de Anshin trazia. Era um silêncio vazio, oco. O apartamento parecia um mausoléu. Ele se levantou chamando por ela. Anshin? Nenhuma resposta. Então ele viu. A carta sobre a mesa, com a pulseira de jade repousando sobre ela, como uma lágrima petrificada. Suas mãos tremeram ao pegar o papel. Ele leu as palavras dela, e cada uma foi um golpe físico. A verdadeira cura não está na minha presença, mas na minha ausência. Um som escapou de sua garganta, um rugido de dor e negação.
Ele correu pelos cômodos do apartamento, abrindo portas, chamando o nome dela, mesmo sabendo que era inútil. Ela se fora. O closet dela estava cheio de roupas de grife que ela nunca quis. A cama dela estava perfeitamente arrumada. A única coisa que faltava era ela. Ele pegou a pulseira, o jade frio contra sua pele febril. Ela o havia deixado. Ela o havia abandonado para protegê-lo. A lógica distorcida e altruísta dela o destruiu. A raiva veio primeiro, uma onda branca e quente. Raiva dela por ser tão tola. Raiva de Reina por tê-los levado a isso. Raiva de si mesmo por não ter previsto, por não tê-la protegido melhor. Mas a raiva rapidamente se desfez, deixando para trás um abismo de desespero. Sem ela, a insônia voltou naquela mesma noite, mas desta vez era diferente. Antes, era uma tortura física e mental. Agora, era uma punição emocional. A escuridão não era mais preenchida por fantasmas do passado, mas por um fantasma muito mais recente e doloroso, o dela. Cada canto silencioso do apartamento gritava sua ausência. A paz que ela lhe trouxera havia se tornado sua nova forma de tormento. O demônio da finança não apenas tropeçou, ele caiu. Seus dias se tornaram um borrão de reuniões tensas e noites em claro, alimentadas por uísque e uma dor surda. O escândalo midiático continuava a agraçar, e sua resposta inicial, cheia de fúria, deu lugar a uma apatia perigosa. O Império Jin, construído sobre a base de sua mente afiada e controle absoluto, começou a mostrar rachaduras. Os investidores estavam nervosos, os rivais sentiam o cheiro de sangue na água. Fang Wenjai o encontrou uma semana depois, em seu escritório escuro, cercado por garrafas vazias. "Você está se matando, Shihan", disse Wenji, a preocupação gravada em seu rosto. Ela se foi. Foi tudo o que Shihan conseguiu dizer, a voz rouca. "Eu a perdi." "Você não a perdeu. Você nunca a teve de verdade", respondeu Wenji brutalmente honesto. "Você a comprou. Você aprendeu. E quando ela finalmente se importou com você, seu mundo a esmagou. Ela não fugiu de você, Shihan. Ela fugiu da gaiola." As palavras de Wenji o atingiram com a força da verdade. Ele havia sido egoísta. Sua obsessão em curar sua própria dor o cegou para a dor que ele estava causando a ela. Ele percebeu, em um momento de clareza agonizante, que o amor verdadeiro não era possuir alguém para preencher seu vazio. Era querer que a outra pessoa fosse inteira, mesmo que isso significasse ficar sozinho. Enquanto Shihan estava em seu inferno particular, Anshin estava construindo seu purgatório. Ela usou o pouco dinheiro que sua amiga Mei conseguiu enviar para ela e pegou um trem para o lugar mais distante e anônimo que pôde pensar. Uma pequena cidade costeira chamada Qingshan, um lugar conhecido por suas praias tranquilas e ritmo de vida lento. Os primeiros meses foram difíceis. Ela alugou um pequeno quarto nos fundos de uma loja e conseguiu um emprego lavando pratos em um restaurante local. A humilhação e a dor eram suas companheiras constantes. Ela sentia falta dele com uma intensidade que a assustava. Nas noites de tempestade, ela quase podia sentir o peso fantasma da cabeça dele em seu ombro. Mas Anshin era uma sobrevivente. A mesma resiliência que a ajudou a manter a confeitaria de sua família a impulsionou para a frente. Ela economizou cada centavo. Ela começou a assar em sua pequena cozinha à noite, vendendo seus doces para os vizinhos, que rapidamente se apaixonaram por seus talentos. O cheiro de açúcar e manteiga era sua terapia, uma forma de se reconectar com quem ela era antes de Jin Shihan. 6 meses depois da sua fuga, com a ajuda de um pequeno empréstimo de um simpático proprietário de loja local que acreditava nela, ela fez o impensável. Ela alugou uma pequena loja abandonada perto da praia e, com suas próprias mãos, a lixou, pintou e a transformou. Nasceu a confeitaria Refúgio Doce. Não era grande ou chique, mas era dela. Era um lugar de luz, com paredes azul claras, potes de conchas nas janelas e o cheiro constante de café fresco e bolos recém-assados. A loja se tornou o coração da pequena comunidade. Anshin
Com seu sorriso gentil e seus doces que pareciam conter um pouco de magia, tornou-se uma figura amada. Ela estava sozinha, mas não estava mais solitária. Ela encontrou uma paz que não vinha de silenciar os demônios de outra pessoa, mas de construir seus próprios sonhos. Ela estava se curando, estava se tornando inteira novamente, por conta própria. Um dia, sentada do lado de fora de sua loja, observando as ondas, ela pegou seu caderno de desenho. Pela primeira vez em meses, ela não desenhou a paisagem ou as flores. Ela desenhou um rosto de memória, um rosto com olhos escuros e atormentados, mas que ela agora lembrava com uma tristeza suave, não com medo. Ela não sabia o que havia acontecido com ele. Ela não lia as notícias financeiras. Para todos os efeitos, Jin Shihan e o mundo que ele representava pertenciam a outra vida. Mas ela esperava, com uma sinceridade que vinha do fundo de sua alma, que ele também tivesse encontrado uma maneira de se curar. Ela esperava que ele finalmente estivesse dormindo. Passou-se quase um ano. Um ano de noites em claro para um e de manhãs suadas para outra. Um ano de reconstrução. Jin Shihan não se destruiu. Impulsionado pelas palavras duras de Wenji e pelo fantasma da mulher que ele amava, ele fez a coisa mais difícil que já havia feito. Pediu ajuda. Ele iniciou uma terapia intensiva, finalmente desempacotando o trauma que o assombrava desde a infância. Ele aprendeu a dormir novamente, não através de um toque mágico, mas através do doloroso processo de perdoar a si mesmo e aceitar seu passado. Ele também mudou como líder. A crueldade deu lugar à empatia. Ele salvou seu império não com aquisições hostis, mas com inovação e tratando seus funcionários como pessoas, não peões. Ele silenciou o escândalo não com ameaças, mas com uma rara entrevista pública, onde admitiu suas lutas, humanizando-se aos olhos do mundo. Ele nunca mencionou Anshin pelo nome, mas se referiu a uma amiga que lhe ensinou o verdadeiro significado da força. Ele se tornou um homem melhor, um homem que Anshin talvez pudesse respeitar. E durante todo esse tempo ele a procurou, não com a urgência de um maníaco por controle, mas com a paciência de um peregrino. Ele usou seus recursos discretamente, seguindo pistas tênues, até que um investigador particular finalmente a encontrou na pequena cidade costeira de Qingshan. Ele não enviou um carro preto. Ele não enviou Xiaoli, ele foi sozinho. Dirigindo um carro simples que alugou no aeroporto mais próximo, vestindo jeans e uma camiseta simples, ele se sentia mais nervoso do que antes de qualquer reunião de diretoria. Ele estacionou a uma quadra de distância e caminhou em direção à praia. E então, ele a viu. A confeitaria Refúgio Doce. Era exatamente como ele imaginava que um pedaço da alma dela seria, brilhante, acolhedora e cheia de vida. E lá estava ela, do lado de fora, rindo com uma cliente, o cabelo preso em um rabo de cavalo, uma mancha de farinha na bochecha. Ela parecia feliz, genuinamente feliz, e a visão o atingiu com uma força esmagadora. Ele a amava tanto que por um momento pensou em se virar e ir embora, apenas para não perturbar a paz que ela havia construído com tanto esforço. Mas ele precisava tentar. Anshin sentiu um par de olhos nela. Ela se virou e seu coração parou. Por um segundo ela não o reconheceu. O homem parado do outro lado da rua não era o demônio de terno que ela conhecia. Ele estava mais magro, o rosto menos tenso, os ombros relaxados. A aura de poder perigoso havia sido substituída por uma quietude melancólica. Mas os olhos eram os mesmos, e eles estavam fixos nela com uma mistura de dor, esperança e um amor tão profundo que ela sentiu em seus ossos. Ele atravessou a rua, cada passo deliberado, parando em frente a ela na calçada de sua pequena loja. "Olá, Anshin", ele disse, a voz mais suave do que ela jamais ouvira. "Shihan", ela sussurrou o nome estranho e familiar em seus lábios. Ele não veio com exigências ou ofertas. Ele olhou para a loja dela, para o nome, e um pequeno sorriso triste tocou seus lábios. "Refúgio Doce. É perfeito. É... você." Silêncio. Um ano de palavras não ditas pairava entre eles. "Eu vim para pedir perdão", ele disse finalmente olhando-a nos olhos. "Por tudo.
pelo contrato, pela gaiola, pela minha desconfiança, por não ter sido o homem que você merecia. Ele estendeu a mão e na palma dela estava a pulseira de jade. Eu vim devolver isso. Pertence a você, ao seu passado e ao seu futuro. Ela olhou para a pulseira, depois para ele. Por que agora? Porque eu passei este último ano me curando. Não para te ter de volta, mas para me tornar alguém digno de ter te conhecido. Eu aprendi a dormir sozinho, Anshin. Mas sua voz falhou por um momento. Eu não aprendi a viver sem você, e eu não quero. Ele deu um passo à frente. A vulnerabilidade em seu rosto era total. Eu não estou aqui para te pedir para ser minha cura. Estou aqui porque eu te amo. Eu amo sua força, sua bondade, sua teimosia. E se tudo o que você pode me dar é a visão de você feliz de longe, eu vou aceitar. Mas eu precisava que você soubesse. Lágrimas escorriam pelo rosto de Anshin. Ela viu a verdade em cada palavra dele. Ele não era mais o demônio que a havia aprisionado. Era o homem que ela havia vislumbrado na escuridão durante a tempestade. O homem que ela também havia aprendido a amar. Ela não disse nada. Em vez disso, ela pegou a pulseira da mão dele e com os dedos firmes colocou-a em seu pulso. Então ela pegou a mão dele. Você parece cansado da viagem. Ela disse, a voz embargada, mas com um leve sorriso. Entre. Eu tenho um pedaço de bolo de osmanthus e uma xícara de chá quente esperando por um velho amigo. Um ano depois, a filial de prestígio do Refúgio Doce brilhava no coração de Xangai. Era um espaço elegante, mas aconchegante, projetado para ser um oásis na cidade movimentada. Na cozinha aberta, Anshin, agora uma célebre chefe confeiteira, ria enquanto colocava um pouco de glacê no nariz de Jin Shihan. Ele, vestido com um avental, sorriu de volta. Um sorriso genuíno e fácil, que agora era sua marca registrada. Ele ainda era um dos empresários mais poderosos da Ásia, mas seus maiores negócios agora eram fechados com uma xícara de café na confeitaria de sua esposa. Naquela noite, em seu apartamento, agora redecorado com cores quentes, livros e o cheiro constante de flores frescas, eles se deitaram juntos. Ele a puxou para perto, inalando o cheiro de baunilha em seu cabelo. Eu te amo, ele sussurrou contra sua pele. Eu também te amo, ela respondeu aninhando-se em seu peito. Ele fechou os olhos, e o sono veio fácil e pacificamente, como um velho amigo voltando para casa. A obsessão do bilionário havia se transformado na devoção de um homem salvo pelo amor. E a confeiteira não precisava mais curar os demônios dele, porque juntos eles haviam aprendido que o amor verdadeiro não é sobre curar as feridas do outro, mas sobre segurar a mão do outro enquanto eles se curam. E esse era o sabor mais doce de todos.